está aqui no nosso Pode Comunicar de Fisioterapia. Vamos falar hoje sobre sobrecarga de informação. O que é a sobrecarga de informação, como a gente pode combater ela, né? A gente pode evitar a sobrecarga. Quais são as dificuldades, né? Vou falar um pouquinho sobre a dificuldade de concentração, que afeta muito, não só no meio, como a gente pode dizer, social, né, em todos os lugares, no trabalho, todos os ambientes, né, no caso. A dificuldade de concentração é quando há mais informações do cérebro que ele pode processar, né? Ele começa a pular as ideias para outras, pode prejudicar o foco, a falta de concentração são uma delas. Vamos falar um pouco mais também, antes da gente se comunicar, é importante definir os objetivos, qual é a mensagem que a gente quer trazer também, o que pode, aí vou falar um pouquinho sobre o que pode causar a sobrecarga, né? É a pressão em todas as áreas, no trabalho, na escola, na nossa faculdade. Tem muita pressão. Verdade. O modo de informação que a gente recebe também é muito importante para essa sobrecarga. A gente acaba ficando sobrecarregado, entendeu? Que pode acarretar também várias outras coisas, como ansiedade, às vezes estresse. As meninas vão falar um pouquinho também sobre o nosso tema. Sim, a gente sabe também que também não é só no nosso trabalho, né? A gente também tem uma coisinha muito que a gente usa muito hoje no nosso dia a dia, que a gente não fica sem, né? Que é o nosso celular. Muito. Então também tem a sobrecarga na era digital, né? Porque a gente é bombardeado por muitas coisas hoje. E-mail, WhatsApp, tem o Classroom agora também. Toda hora fica chegando uma mensagenzinha, uma atividade. E a pressão que fica, nem se fala. Não, é demais. Então, a gente também tem, né? E a gente fica com muita dificuldade pra assimilar as coisas. Eu fico com a minha cabeça muito cheia. Chegou uma mensagem aqui, chegou um e-mail ali, chega uma fofoca aqui, e aí tem que fazer uma atividade no Classroom. Então a gente fica, né? Tem essa concentração, né? Porque a gente tá com aquele foco. Chegou a mensagem no celular, a gente tira o foco do que a gente tá. Porque a gente quer abrir o celular pra gente ver o que tá. Às vezes também durante o decorrer do dia, o estresse total. Porque a gente quer abrir o celular pra gente ver o que tá. Às vezes também durante o decorrer do dia, o estresse, a gente só quer dar uma mais parecida, pega o celular, olha. Vai ver o TikTok. Exatamente. Vai ver o Instagram, isso, fofocar com as amigas. É sobre isso. Vou falar sobre o aumento, né, o aumento da estresse e da ansiedade, que é a quantidade de limites do conteúdo, né? São opiniões. A gente fica estressada. Eu sou uma pessoa estressada. Eu sou uma pessoa muito estressada. Então a ansiedade, ela bate muito assim quando eu tenho alguma coisa pra fazer. Tipo, gravar esse podcast. Já me deixou ansiosa. Já sei que eu tenho uma coisa pra mim fazer já. Mal consegui dormir. Exatamente, quem já tá sobrecarregada já. É um estresse. Bom, fala muito da dificuldade de tomar decisão. Porque assim, o excesso de informações pode trazer essa consequência pra gente, né? Às vezes a gente tem uma decisão difícil pra tomar, mas a gente não toma, né? Não consegue Não tomar. consegue. Muita pressão, não consegue. E aí você fica indecisa, você não sabe o que você faz. Aí o que acontece? Você leva isso à procrastinação, né? Você fica parado no tempo, não consegue avançar. E também não tem uma fórmula mágica pra descobrir isso, a não ser uma terapia, né? Às vezes nem a terapia consegue ajudar a gente, mas é isso aí. Outra coisa muito relevante também é o esquecimento. Nossa, já perceberam durante o dia a dia? Vocês estão em casa, vai na geladeira, às vezes pega um suco, bota o suco no copo e esquece lá em cima, lá o suco que você ia beber. Então assim, o excesso de informação faz isso com a gente. Fica tanto no celular, né? Naquela rotina repetida, você acaba esquecendo as coisas no dia a dia normal, coisas que não era pra esquecer.
E coisas importantes que você não poderia nem botar em pauta e esquecer, mas você esquece. Sobre Real. isso. E eu falando uma experiência que eu tô tendo muito sobre. Quando eu tava lendo sobre esse tema, eu falei, tô passando por isso. Tô passando por isso. Porque lá no trabalho a menina tá de férias, né? Então eu tô cuidando de 2 lugares ao mesmo tempo. Então é muita informação pra minha cabeça. Então chega uma pessoa pra mim e fala, Débora, eu preciso fazer isso. Aí chega outra e fala, eu preciso que você faça isso. Aí depois chega outra, você resolveu aquela outra coisa que eu pedi pra você. Aí eu fico louca, gente. Como eu vou simular tudo isso? Como é que eu vou raciocinar? Então, tipo assim, é um problema que às vezes a gente não percebe que a gente tá passando. Também não sabe lidar com responsabilidades tanto assim, porque às vezes pesa muito pra um, não é igual como pesa pra outro, né? Às vezes pra ti pesa mais do que pro seu amiguinho e tal. E aí você acaba ficando muito, como se diz? Nervoso, muita Nervoso. demanda, né? Dá o estresse, aí leva ao estresse, né? Aí tu não sabe o que tu faz, tu vai pra um lado e pra um outro, mas acaba fazendo nada. Também procrastinação. E também tem um prejuízo ao pensamento crítico, porque às vezes a gente se cobra muito nas coisas que tem que fazer e às vezes aí a gente acaba tendo uma qualidade de vida bem baixa, né? Pode levar aí a parar no hospital por conta disso, por conta do estresse elevado, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes não faz nada, aí fica se cobrando. Tipo eu mesma, em casa, eu sou mãe e às vezes eu tenho que tomar conta do meu filho, do meu trabalho, eu tenho que tomar conta de tudo, ao mesmo tempo da filha, faculdade. E é muita coisa na minha cabeça, realmente, e... Tem aquele ditado, né, que mulher consegue fazer mais de uma coisa, né, ao mesmo tempo. Às vezes nem é verdade, tá? Isso Às é vezes nem é verdade. É só pra jogar na cara dos homens mesmo. Exatamente. Mas às vezes nem é verdade. Até a gente também fica muito sobrecarregada, fica perdida e muito estressada porque a gente não consegue lidar com muitas coisas ao mesmo Não tempo. consegue tomar conta de tudo, né? É uma carga muito grande que fica no dia a dia da gente, né? Porque às vezes surge alguma coisa, né? Por exemplo, o dia tá muito estressante, aí você quer fazer uma coisa diferente, quer tomar um sorvete. Não dá, porque tem muita coisa pra resolver. Entende? Aí fica a cabeça da gente fica uma bagunça, né? E não tem ser humano que aguente. E também tem aquelas notícias falsas que às vezes chegam pra gente, que a gente fica pilhada, fica na cabeça pensando se é verdade mesmo. Também tem aqui, a gente pode falar sobre os golpes, que diariamente a gente não é que não chega a cair, né? mas a gente é propício a cair, porque às vezes tem muitas ligações que a gente recebe falando Cobranças. São Paulo ligando. Real. entendeu? É isso. Que causa assim uma baixa qualidade de vida, assim, da gente ficar pensando, entendeu? Mexe com a nossa mente, mas... Demais. E uma coisa também que a sobrecarga ela pode causar são os conflitos, né? Porque a sobrecarga, ela é muito prejudicial pra gente e pode causar muitos conflitos. No meio social, principalmente. Não, se colocar no meio social, a cabeça até dói, porque... Não, a gente tá fazendo em grupo, alguma coisa em grupo, Esse né? trabalho Faz- mesmo, professora. Esse trabalho Isso mesmo. mesmo. Causa muitos conflitos. Muita sobrecarga, né, Porque às gente? vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? O horário não bate com o que a gente estava planejando. Aí começa esse conflito, né? Você começa a bater boca com o coleguinha, ou às vezes nem tem motivo pra fazer isso. Às vezes nem a pessoa é um problema, mas o estresse que você teve em tal local, você trouxe pra cá. Você tem um estresse, você tá sobrecarregado, você traz pra cá e você acaba tendo conflito. Descontando numa Descontando pessoa numa que não tem nada Isso. a ver com o assunto. A gente vai falar um pouquinho também como é que a gente pode combater essa sobrecarga de informação, né? Porque tem como evitar, né? Tem como Glória a evitar. Deus. Fato. Transmitindo as mensagens de forma clara, objetiva, revisando, adaptando as ideias, né? Tirar conteúdos desnecessários, né? Isso, evitar, né? Esses conteúdos desnecessários. Que o algoritmo
faz questão de nos mostrar. E esse de se comunicar de forma clara e objetiva, eu acho que é muito melhor, porque às vezes a gente está falando sobre um assunto, né? A gente dá uma volta toda no assunto, sendo que a gente pode ser claro e objetivo sobre isso e evitar informações desnecessárias que vão pesar na nossa cabeça e vão trazer sobrecarga pra gente. Informações que a gente não precisa saber. Irrelevantes, entendeu? Levando até pro lado pessoal também, porque existem locais que a gente não precisa, né, conversar sobre coisas que não são necessárias naquele momento, né? Às vezes você tá ali desabafando e tal, mas não é o momento pra isso. Você precisa comunicar com a pessoa, olha, não tô gostando desse assunto porque não é o que a gente veio fazer aqui, então não vou ficar de rodeio e tal. Então assim, eu acho que realmente é verdade, a comunicação clara e objetiva é bem importante. Você precisa comunicar ao outro o que está acontecendo, não deixar a pessoa adivinhar, né? Isso, É um exemplo muito claro. É sobre isso que a gente veio falar no podcast. E vamos colocar no final o vídeo dos nossos convidados. E é isso, professora. A gente ficou aqui com o nosso Pode Comunicar de Fisioterapia. Então... Tchau, muito obrigada. Oi, professora, boa tarde, tudo bom? Agora eu vim falar sobre a conclusão do podcast, que é a sobrecarga de informações. O que seria a sobrecarga de informações, professora? Ocorre quando a quantidade de dados disponível excede a nossa capacidade de processá-lo de forma eficiente. O que seria? Estresse, ansiedade, um exemplo. Acarreta tanto no trabalho, quanto na faculdade, quanto até mesmo em casa. E nem, tipo assim, não é só em casa, faculdade, nem no trabalho. Às vezes vem da internet, você vê alguma coisa que, tipo assim, te deixa mal, vamos supor, vem de uma fake news. Eu vou citar uma fake news, que, tipo assim, esses dias eu vi, pela internet mesmo, questão de um Uber, que o Uber foi deixar uma passageira, e a passageira meio que intuiu que o Uber tinha, tipo assim, abusado dela. Mas eles com prova, ele apresentou tantas coisas que ele foi bater na casa dela e mostrou as provas que ele não tinha abusado dela. E ela meio que tomou um processo sobre isso. No mundo que a gente vive hoje, a gente tem uma grande facilidade de acesso. Um outro exemplo que eu vou citar é sobre golpes, tanto bancário quanto de sequestro, que por ser um método muito antigo, até hoje o pessoal ainda usa. Sequestro para pedir dinheiro, enfim. Tipo assim, nessa questão de golpe, eu tive um familiar meu que caiu no golpe esses tempos. Que, tipo assim, por questão, minha avó, né? Foi minha avó que caiu no golpe. Ligaram pra ela, tipo assim, ela só deu questão do CPF. Na hora que ela deu o CPF, eles só desligaram. Aí tá, depois de uma semana, foi descontado 20 mil da conta dela. Aí, tipo assim, falaram que ela tinha ido no banco tirar. Mas só que não foi. Foi em questão de golpe, só que ela mandou o CPF. E ela tá até hoje na justiça tentando, vamos supor, recuperar o dinheiro. E eles falaram que é difícil, porque como ela deu o CPF, falaram que ela mostrou foto pra eles. Que muitas das vezes a gente acaba recebendo notícia, tanto no grupo de familiares como amigos, publicações que na nossa correria do dia a dia ali a gente acaba lendo só por cima e não busca a real fonte dessa publicação, como um fake news, como o Arthur já tinha dito. Agora vamos finalizar aqui nosso podcast com os integrantes Arthur Felipe, Damiana Nunes, Guilherme Nunes, Gabriela, Rebeca Freitas, Maria Caroline. A gente é do primeiro período de fisioterapia e queremos agradecer a professora Jane por nos instruir a fazer esse podcast da matéria de felicidade. Obrigado, boa tarde.